ali o logo. Bom, o seguinte. Espera aí, está aqui uma coisa, desculpem que esta apresentação... Isso, esperem. Tá. Pensei que havia uma coisa. Bom, dizer assim, o nosso objeto, que vamos tratar aqui, porque isto levaria 3, 4 horas a explorar todas as questões, e mesmo sem muito aprofundamento, é a segurança intrínseca dos dados. Quer dizer, aquela segurança que, com base nos instrumentos legislativos relevantes, é requerida em caso de tratamento de dados pessoais. A ideia aqui, como iremos vendo, é limitar riscos para os titulares dos dados, não só perante questões de vazamentos ou acessos indevidos por parte de terceiros, mas também perante os próprios controladores. Quer dizer, eu vou deixar de fora as questões relacionadas com procedimentos em caso do que o legislador brasileiro designa por incidente de segurança e enquanto o europeu qualifica como violação de dados pessoais. E aqui podemos usar perfeitamente, até em termos não metodologicamente controversos, o método comparativo, porque nós conseguimos identificar as questões técnicas e, a partir das questões técnicas e dos especiais riscos técnicos, identificar como tanto o legislador europeu quanto o brasileiro procuraram resolver. Referência. Aqui será o RGPD, o Regulamento Geral para a Proteção de Dados da União Europeia e também a lei brasileira, a LGPD, que aparentemente, porque neste momento quase em rigor ninguém sabe, ou melhor, em rigor ninguém sabe, irá entrar em vigor em agosto, ainda que diferindo a aplicação das eventuais sanções administrativas, que não um outro domínio certamente não menos importante. Aliás, há muita gente, quer na Europa, quer e também no Brasil, pensando em termos ad terrorem com as multas, quando indenizações por responsabilidade civil sem limites, poderão conduzir a dispêndios muito maiores. Além disso, embora antecipando conclusões, não seja bem assim, a LGPD foi dita, quase podemos afirmar que foi vendida mediaticamente como uma, mais que inspiração, uma versão, eu já me escrevi, como que tropicalizada do Regulamento Europeu. Mas passando este primeiro momento de limitação do objeto, vamos ir em frente. E aqui o ponto de partida é o mesmo. Segurança dos dados. Até posto em termos muito semelhantes. Assim, no RGPD temos explicitamente um dever de segurança no tratamento por parte do controlador, que se conecta num dos princípios relativos ao tratamento de dados, o da integridade e confidencialidade, e como podem ver, artigo 5º, número 1, a linha F, devem ser tratados de uma forma que garanta a sua segurança. Depois especifica, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito, ou contra a sua perda,
destruição ou danificação acidental. Sim, porque nós estamos aqui tanto com a segurança security quanto com a segurança safety. A língua portuguesa não tem essa nuance. E sempre com esta ideia de serem adotadas medidas técnicas ou organizativas adequadas. Daí também nós encontramos, quer no artigo 32.1 do regulamento, quer nos considerandos, e eu faço um pequeníssimo parênteses para chamar a atenção, sobretudo dos mestrandos e outros interessados, que por razões que se prendem com o chamado princípio da competência, o competence dos alemães, e também com o princípio da subsidiariedade, todos os instrumentos legislativos da União Europeia são antecedidos por longos ou longuíssimos preâmbulos, com considerandos, com recitals, onde é explicado o como e o porquê. Eu digo frequentemente aos meus alunos que tenham muita sorte com as fontes europeias porque trazem livros de instruções. E, neste caso, nem sequer faz falta discorrer muito sobre aquela teorização relativa à relevância normativa do preâmbulo. É que a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia tem mostrado que, fazendo falta, o preâmbulo é citado nos acórdãos enquanto meio auxiliar prioritário. Inclusive é porque se passa o seguinte: muitas vezes, quando não existe um grau de certeza no sentido de consistência política do legislador para colocar nos preceitos, no texto normativo em sentido estrito, surgem pelo menos afloramentos das questões ou do modo como resolver nos preâmbulos. Daí também fazer muito sentido nós olharmos para o preâmbulo. Aliás, quando se diz, neste caso a redação é quase a mesma no artigo 32.1 e no considerando 83. Diz que o responsável do tratamento, controlador na terminologia brasileira, e o subcontratante, o operador, aplicam medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nível de segurança adequado ao risco. Aqui há adequados a mais, mas isso é insuficiência de elegância do legislador. Sempre desde a concepção e por defeito. Bom, esta por defeito está na versão oficial em língua portuguesa. Nós diríamos melhor por omissão. Isto foram os serviços de tradução da Comissão Europeia, o Serviço do Luxemburgo, que traduziram assim privacy by design e privacy by default. No que toca ao RGPD, ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, com escrevi ali ênfase, mas com uma grande confiança na pseudonimização, como veremos daqui a pouco. Do mesmo modo, também há 7 princípios, no RGPD, os princípios no artigo 5º, na Lei Brasileira, no artigo 6º, temos o princípio da segurança, que, tal como num instrumento europeu, exige a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações, vejam, acidentais ou ilícitas, as duas vertentes da segurança, de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Logo, do mesmo modo, com a tal privacy by design, by default, os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, boas práticas e de governança e aos princípios gerais desta lei e demais normas regulamentares que, entretanto,
forem aprovadas, quer, e já foram até, quer por decreto, quer depois pela própria agência, autoridade só de proteção de dados, quando a mesma estiver em funcionamento. Logo, os agentes de tratamento, leia-se controladores e operadores, obrigam-se, isto é uma falha de sintaxe muito evidente no LGPD, obrigam-se a garantir a segurança da informação em relação, por isso nesta lei, em relação aos dados pessoais. E depois o que é que diz, especificando no artigo 46? Devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e em termos regulamentares, a Autoridade Nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável exposto no caput deste artigo. Aliás, aqui até temos uma grande diferença, que nem as autoridades nacionais, nem o Comitê Europeu para a Proteção de Dados fica com poderes regulamentares. E vejam, continuando sempre com aquela ideia da privacidade desde a concepção ou por omissão, no parágrafo 2º deste artigo 46, devem ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até à sua execução. Até aqui, os regimes estão a par, a redação é um pouco diferente, mas o conteúdo é praticamente idêntico. Bom, quando a situação começa a complicar-se, está na identificação dos dados pessoais e quando estamos perante uma situação na qual possa ocorrer ou o tratamento de dados anónimos ou, mais ainda, o tratamento de dados anonimizados, isto porque aos dados anonimizados não são aplicáveis as regras do RGPD ou da LGPD, incluindo as regras em matéria de segurança, que são aquelas que nesta ocasião nos interessam. E saber se estamos perante dados pessoais ou não pessoais, o critério é estarmos perante identificadores, ou pensemos outras técnicas, ausência de identificadores ou outras técnicas que não possibilitem a imputação daquelas informações a pessoas naturais identificadas ou identificáveis. E ali a coisa começa a complicar. É porque se no RGPD, para além de ser não só uma pessoa natural identificada, encontramos uma enumeração não fechada quanto aos critérios de identificabilidade. Esta referência do titular dos dados a um identificador. Nome, número de identificação, dados de localização, identificadores de via eletrónica, incluindo, ponhamos números e-mail de celular, números, identificadores MAC de equipamentos, mas também outros elementos específicos. Aqui também entram, e isso depois inclusive é esclarecido por considerandos quase identificadores, aqueles que necessitam de articulação entre mais de um, e também metadados, dados sobre dados. Por exemplo, aquilo que o Marco Civil designa por registros de conexão de internet. Referia-me aqui ao considerando 30, diz que as pessoas naturais podem ser associadas a identificadores por via eletrónica, protocolos de internet, cookies, e vejam,
eu assinei a lei em negrito, os identificadores podem deixar vestígios, os quais podem ser utilizados para a definição de perfis e a identificação de pessoas singulares, isto é, de pessoas naturais, na nossa terminologia. Na lei brasileira, o que temos é uma definição extremamente sintética de dado pessoal. Diz apenas a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Eu gostava que tivessem em atenção o identificável. Não, isto é, estaremos diante de uma identificabilidade não apenas atual, certa, mas uma identificabilidade explicitamente potencial. O ser uma pessoa natural e identificável. Não temos os identificadores referidos. No entanto, nós temos um dever de procurar saídas. Assim, nos incisos 2 e 3 desse mesmo artigo 5º das definições, encontramos fundamentos adicionais. Nomeadamente, quando o legislador brasileiro refere dado pessoal sensível. Ora, se todos os dados sensíveis são dados pessoais, ou seja, dado sensível é uma espécie do género dado pessoal, todos aqueles que constam aqui, dados sobre a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, todos estes são dados pessoais. Logo, somam-se sem reservas possíveis à definição do inciso 1. Também aqui de dado anonimizado. Sendo que o inciso 3 do artigo 5º, como estamos diante dos chamados dados anonimizados, nos leva a procurar uma conexão com o parágrafo 2º do artigo 12. Isto é, serão também dados pessoais aqueles dados utilizados para a formação de perfil comportamental de determinada pessoa natural, se entretanto vier a ser identificada. Temos aqui uma identificabilidade, por assim dizer, não só a posteriori, mas com efeito retroativo. Além disso, e porque temos pelo menos um diálogo, digo pelo menos um diálogo porque o marco civil não será exatamente nem não será lei especial, lei geral relativamente à LGPD, nem vice-versa. Mas existe um campo grande de sobreposição na aplicabilidade das duas fontes. Ora, o regulamento do Marco Civil, aquele que foi aprovado pela Presidente Dilma, literalmente na 25ª hora, ou nos últimos minutos da 24ª, antes do impedimento ter produzido efeitos. Temos o quê? No artigo 14, inciso 1º, dado pessoal, como dado relacionado à pessoa natural identificada ou identificável, atenção, incluindo números identificativos, dados locacionais ou identificadores eletrónicos, quando estiverem relacionados a uma pessoa. Isto é, com estas várias fontes, nós podemos praticamente fazer sobrepor o objeto no Regulamento Europeu e no direito brasileiro. Não só na lei, mas no conjunto de fontes que podemos acarrear
para resolver este problema sem excessiva polémica. A primeira questão aqui, talvez a questão maior, é que para o regulamento europeu a anonimização não é diferentemente ou até simetricamente face à lei brasileira uma técnica destinada a garantir a segurança de dados. Mas isso é dito, quer no parte final do considerante 26 do regulamento, diz princípios de proteção de dados, princípios e regime, conjunto do regime, não deverão aplicar-se informações anónimas, seja aquelas que sempre o foram, seja as que resultaram de procedimentos técnicos de anonimização. Diz expressamente que o regulamento não diz respeito por isso. Não diz por isso respeito ao tratamento dessas informações anónimas. Depois, porque o ordenamento europeu é tanto mais desenvolvido neste aspecto, ainda que este preceito não o seja. Eu andei também aí nos últimos meses a escrever na relação entre o regulamento de 2016 e este regulamento de 2018, que estabelece um regime para o livre fluxo de dados não pessoais. Aqui, o que é que temos? Que sempre que tivemos dados pessoais e não pessoais agregados e não seja viável separá-los, temos a aplicabilidade do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas chega a dizer uma coisa muito interessante. Eu gostava que lessem comigo. Diz o seguinte, e só salta, indo ao essencial, que a internet das coisas, a inteligência artificial e a aprendizagem automática, creio que no Brasil usam sobretudo aprendizagem máquina ou maquinal, representam grandes fontes de dados não pessoais, que incluem conjuntos de dados agregados e anonimizados, utilizados para a análise de grandes volumes de dados. Aqui já estamos no domínio das analíticas de Big Data. E depois diz uma coisa duríssima. É que se os progressos tecnológicos permitirem transformar dados anonimizados em dados pessoais, repersonalizando-os, há quem refira também desanonimizar, mas anonimizar é um tanto ou quanto bárbaro. Nós podemos dizer perfeitamente personalizar. Devem ser tratados como dados pessoais e o Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016-679 e seria 679, permitam a graça, deve ser aplicado em conformidade. Ora, o que aqui se assume é que a reidentificação passou a ser tecnicamente viável, nomeadamente com estas analíticas de Big Data. E sabe-se isso há muito. Eu tenho aqui duas referências que até podem, muito rapidamente, até googlar. Há uma década, Paul Ohm, na UCLA Law Review, diz que, ou mostrou, que não existia nenhuma tecnologia à época que fosse suscetível de garantir uma anonimização irreversível. O que é hoje ainda mais patente. É visível. Aliás, há quase um ano, eu queria ver se conseguia ver, porque aqui tapa um pouco. Se eu consigo tirar aqui esta... Professor, pode só clicar em ocultar ali, ocultar que... Obrigado, Emerson. Bom, tem esta referência a um grupo de pesquisadores belgas trabalhando entre a Universidade Católica de Lovaina e o Imperial College de Londres. Eles são matemáticos. E nesta Nature Communications, que é dentro do cluster, dentro
daquele conjunto de revistas da Nature, a Nature Communications é de acesso gratuito. E no Nature Communications, número 10 de 2019, eles mostram que a partir de um número muito limitado de dados, e de cada vez mais limitado com o avanço da tecnologia de aprendizagem maquinal, é possível obter a repersonalização com níveis elevadíssimos de eficácia, superiores a 95%. Isso quer dizer que a possibilidade de desanonimizar, por voltar à expressão bárbara, é muito forte. Sobretudo se existir vontade para isso no que toca à utilização de meios mais sofisticados ou, no limite, à força bruta computacional. Isso permitem dizer assim até uma expressão quase a terror, a partir do momento em que nós passarmos além das singularidades e conseguirmos ir mais longe em computação quântica, a anonimização vai ser algo completamente fantasmático. Vai ser algo em que alguém acredita porque quer. Porque será viável repersonalizar, seja o que for, em segundos. Mas aí, provavelmente, as leis, tal como as conhecemos, terão de ser radicalmente modificadas, porque a jurisprudência, mesmo utilizando critérios de neutralidade tecnológica, leia-se recolocação das questões em face dos equilíbrios de interesses que existiam relativamente à tecnologia disponível, como fez em maio de 2014 o Tribunal de Justiça da União Europeia no acórdão Google Spain, onde a questão do dito esquecimento ou desindexação atendeu à realidade de quase 20 anos antes, ou seja, a diretiva era de 1995, a decisão do Tribunal de Justiça de 2014, 19 anos, e isso que como a tecnologia tinha permitido ir muito mais longe, nomeadamente nas pesquisas e nas pesquisas indexadas, o decisor judicial teria de atender a essa evolução para encontrar soluções também adequadas. Bom, mas com computação quântica acho que quase já nem dará para que a jurisprudência tenha um papel normal. Bom, esta ideia de ser viável e ser até perigoso, ser viável a personalização ou repersonalização de dados anónimos ou anonimizados não foi só vista pela doutrina. O grupo de trabalho do artigo 29, este grupo de trabalho era o que chama-se hoje Comitê Europeu para a Proteção de Dados e era mencionado no artigo 29 da antiga diretiva e era integrado por representantes dos reguladores nacionais, mais com a presença da Comissão Europeia. E era grupo de trabalho do artigo 29 porque estava no artigo 29 e não era nomeado. Aliás, se procurarem também GT29 ou Article 29 Working Party, encontrarão, aliás, todos os pareceres e outros documentos por eles produzidos ao longo de anos, quase 2 décadas, aliás, mais de 2 décadas, em geral, sempre muito bem fundamentados.
Ora, estou a pensar em 3 parceiros de 2003, 2013 e depois 2014. Os primeiros problemas têm a ver com a reutilização de informações do setor público, depois com a nova geração relativa a dados abertos e reutilização, onde encontramos sempre caveats, reservas, atenção, que os dados que a administração pública passar para as empresas poderem utilizar em seu proveito. Bom, e voltamos à tal metáfora de Davos dos dados enquanto novo petróleo. Toda a gente diz, e pronto, eu vou dizer também, agora acrescentando que isso surgiu em Davos, mas porque fui pesquisar. E depois ainda no novo parecer já de 2014 sobre técnicas de anonimização e também de pseudonimização. Diz assim, atenção, vejam como fazem, vejam que técnicas utilizam, porque se as mesmas não forem suficientemente avançadas, a personalização ou repersonalização pode ser demasiado fácil. Também as autoridades nacionais de proteção de dados de Espanha e do Reino Unido também produziram estudos neste domínio e com conclusões convergentes. Foi também importante um relatório, aliás, o primeiro relatório do relator especial para a privacidade do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Um colega, aliás, com o qual eu trabalhei algumas vezes, e desde há bastantes anos, o Joe Kanatachi. Ele é da Universidade de Malta, mas ele tem estado agora também muito por Groningen, para a Holanda. O Joe Kanatachi, no relatório, isto também é fácil de encontrar, aliás, é fácil de encontrar mesmo no site do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, estão lá todos os relatórios dos vários relatores temáticos, nomeadamente este, onde ele chama logo a atenção, em contexto tecnológico Big Data, os próprios regimes jurídicos de transmissão de dados da administração pública, ainda que com expurgo de identificadores relativamente aos administrados, pode tornar-se perigosa. O que é que temos aqui hoje, e atendendo na União Europeia, atendendo aos 2 regulamentos? É o que eu designei, também já está inclusive publicado. Do que é mais? Um limite móvel. Isto é, entre dados pessoais e dados não pessoais, técnicas permitem anonimizar dados, estando eles anonimizados, não necessitam de ser tratados como dados pessoais, mas se outras técnicas o possibilitarem a reversão ou possibilitarem a personalização de dados ab initio anónimos, ter-se-ão de passar a aplicar o regime de dados pessoais. Logo, o legislador europeu assumiu a reversibilidade. Qual é a consequência disto? E antecipando, que o risco tecnológico associado à repersonalização, à personalização desses dados, corre por conta do controlador. Noutro contexto, aliás, irei falar isto para a Universidade Europeia no final da tarde em Lisboa, 2 da tarde de Brasília, também o que fazer, ou o que podem os controladores e, por conta os processadores fazer para limitar riscos,
os riscos de, sendo viável ou acontecendo uma repersonalização ou personalização, porque voltamos sempre ao mesmo. Dados pessoais correspondem a pessoa identificada ou identificável. Bom, li dizer também, falar no acórdão Breyer do Tribunal de Justiça, mas já seria gastar demasiado tempo. Bom, e a LGPD é que se nos regulamentos europeus a anonimização é referida nos preâmbulos, nos dois preâmbulos, no preâmbulo do regulamento de 2016 e no preâmbulo do regulamento de 2018, na LGPD a anonimização tem um papel principal. Aliás, é definida no inciso 11 do artigo 5º, que é algo que não temos no RGPD. Utilização de meios técnicos. E paremos aqui um segundo, porque o legislador brasileiro volta a colocar ênfase nesta ideia. Razoáveis e disponíveis no momento do tratamento inicial, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Depois, a anonimização já dá legitimidade para a realização de estudos por órgão de pesquisa, incluindo tratamento de dados sensíveis. Artigo 7, inciso 4, artigo 11, inciso 2, em linha C. Assim como na realização de estudos em saúde pública, neste caso, já iremos para a questão da anonimização a par, no caput do artigo 13. Além disso, a anonimização justifica a conservação, ou seja, o não cumprimento do princípio relativo ou apagamento após o término do seu tratamento para finalidade de estudo por órgão de pesquisa. Artigo 16, inciso 2. Ou seja, os dados anonimizados poderiam ser conservados ad eterno. Além disso, vejam, o titular dos dados pode exigir ao controlador, a qualquer momento e mediante requisição, a anonimização dos dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta lei. Isto é, enquanto alternativa ao apagamento, os dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade poderiam ser anonimizados. Sendo anonimizados, teriam uma menor utilidade para o controlador, mas sempre teriam, sendo menor, seria ainda assim maior se eles tivessem que ser deletados. E ainda vejam, embora nem precisasse constar deste parágrafo 7º do artigo 18, está excluída a portabilidade dos dados anonimizados. Aliás, dizer o contrário se é absurdo, porque se os dados estão anonimizados, não são associáveis a nenhum indivíduo. Logo, se alguém pretende mudar de operador de telecomunicações ou mudar de companhia de seguros ou o que for, como os dados não são suscetíveis de ser conectados a ninguém, esse alguém também não os poderia levar. Pronto, mas de qualquer modo, isso quod abundat non nocet, também, se não tivesse seria igual, mas já estando está. Até pode ser que no futuro este preceito possa ser usado em função sistemática para chegar a uma ou outra qualquer conclusão. Mas vamos ainda em frente. O legislador brasileiro assume logo limitações. Porque, como vimos, só o são, tendo por critério meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento. Mas,
Mas vamos ver o que acrescentou o artigo 12, que não serão considerados dados pessoais, ou seja, ficando fora do âmbito de aplicação da LGPD, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido. Atenção, o legislador brasileiro, também como não podia deixar de ser, assume a possibilidade de reversão, mas utilizando exclusivamente meios próprios. Quer dizer, se a reversibilidade for viável apenas por terceiros, não é tida em consideração. Estou a pensar designadamente terceiros com intenções malévolas. Ou então, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Temos aqui o que teríamos, não, mas temos uma noção de avaliação custo-benefício. E que encontramos no parágrafo 1º. A terminação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tal como o custo e o tempo necessário para reverter o processo, de acordo com as tecnologias disponíveis, e atenção, sempre disponíveis no momento, tendo por referência o momento da anonimização, passo o pleonasmo inicial, e a utilização exclusiva de meios próprios. O legislador volta a referir-se não só ao serem meios próprios, mas também exclusiva. Levará, inclusive, a ter, se for uma articulação de meios próprios e meios alheios, a também afastar. Bom, o que é que isto, qual é a implicação para isto? Como vimos antes, se estivermos no âmbito da União Europeia, ou melhor dizendo, do Espaço Económico Europeu, porque estes regimes também se aplicam na Noruega, na Islândia, no Liechtenstein e depois por acordos bilaterais com a Suíça. Logo, a responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e, eventualmente, responsabilidade penal nos Estados-membros que assim optaram, nesse sentido optaram, como Portugal, é igual à que seria perante um tratamento de dados pessoais. No Brasil já não é bem assim. Quer dizer, responde pelos danos resultantes decorrentes da violação de segurança dos dados o controlador ou operador que der causa ao dano. Porém, vejam, isto é 44, parágrafo único, porém 43, inciso 3º, acrescenta que a aplicação de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, e a anonimização é tratamento, afasta a ilicitude. Logo, se afasta a ilicitude, não existe, afasta um pressuposto essencial do dever de indenizar. E acrescento eu que, em função do disposto no inciso 3 do artigo 44, que nem sequer sei regular o tratamento de dados, quando deixar de observar a legislação ou quando não oferecer a segurança que o titular dele pode esperar, considerando as circunstâncias relevantes, entre as quais a técnicas de tratamento de dados pessoais à época em que foi realizado. O mesmo encontramos no inciso 8 do parágrafo 1º do artigo 52, no que toca às sanções administrativas. O que é que podemos dizer assim em conclusão? É que o legislador brasileiro descolou-se ou afastou-se radicalmente do europeu e aproximou-se muito do que em direito do consumidor conhecemos por riscos de desenvolvimento.
tal como se encontra a propósito da responsabilidade civil objetiva do produtor, ou seja, o que se vier a ser conhecido depois não releva para a imputação de responsabilidade. Aqui também o momento que conta, e nem sequer em termos absolutos, ou seja, existe só que seja adequado, é a tecnologia do momento da anonimização. Nem o legislador exige que seja a tecnologia mais sofisticada que exista, contenta-se com um nível médio, eventualmente um nível médio alto. Até agora temos falado de anonimização. Os instrumentos legislativos europeu e brasileiro também se reportam a uma técnica que adiante já menos eficaz. E até de forma, até com definições, ambas. No 5 do artigo 4º do RGPD, tratamento de dados pessoais de forma que deixem de poder ser atribuídos a um titular de dados específico, sem recorrer a informações suplementares, desde que essas informações vão ser mantidas separadamente e atendidas técnicas organizativas para assegurar que os dados não possam ser atribuídos a uma pessoa singular, uma pessoa natural, identificada ou identificável, que é o mesmo que diz o parágrafo 4º do artigo 13 da LGPD, ainda que de forma mais sintética. E o que é que teremos? Temos dados num sistema que, com a informação disponível nesse sistema, não é viável saber quem. Mas isso pode ser feito por uma referência de uma tabela, para simplificar muito. Pensem se há um cliente identificado por A ou o cliente identificado por pseudónimo, se quer a pseudonimização, pode ser o que aí no Brasil chamam de um apelido. Podem se chamar... Bom, estou a recordar e não vou elaborar, mas em contexto até Lava Jato, houve gente corrompida, conhecida por... que estava nos testes com um apelido. Esses dados eram tratados através de pseudonimização. Para saber quem é preciso necessário, o que é que informações correspondiam a quem, necessário ter a tabela de atribuição. Quem era este, aquele, o outro. Que há uns anos em Portugal, num contexto de corrupção em futebol, de corrupção de árbitros, veio a saber-se que os árbitros eram identificados por peças de fruta. Maçã, pera, banana, o que fosse. Aliás, a pseudonimização, como eu comecei por adiantar, é quase que aquela técnica que o RGPD mais gosta, ou o do RGPD. Nos considerandos, aliás, surge referida 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 7 considerandos diferentes. O artigo 32, número 1C. O artigo 32 é o primeiro em matéria especificamente em matéria de segurança no tratamento dos dados. É qualificada como medida técnica adequada para assegurar um nível de segurança adequado ao risco. Além disso, no contexto da proteção de dados desde a concepção, da Privacy by Design, é o exemplo de medidas técnicas adequadas a aplicar com eficácia os princípios da proteção de dados, tal como a minimização e a incluir as garantias necessárias ao tratamento. Também aponta que códigos de conduta a elaborar setorialmente na indústria e depois a serem aprovados ou se tiverem um âmbito nacional pela autoridade
do Estado-membro correspondente, ou tendo o âmbito continental pelo Comitê Europeu para a Proteção de Dados, ou seja, como é que a pseudonimização seria feita, ou a utilização de pseudonimização, e finalmente, se o legislador brasileiro, no que se refere aos arquivos e à pesquisa, aponta para a anonimização, aqui isso é feito com a pseudonimização. Estou a olhar aqui com o artigo 89, número 1 do RGPD, com alguma ternura, porque faz agora um ano, e comemorando a entrada em vigor do regulamento, foi de 25 de maio de 2018, fez um ano, preferi uma palestra para a Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas em Lisboa, exatamente sobre o alcance das regras de segurança nos arquivos. Você vê qual é aborrecido durante uns quantos minutos, quase uma hora, a tentar explorar o alcance deste artigo 89.1. Aliás, só metade do 89.1, porque a questão da investigação científica ou histórica ou os fins estatísticos não cabiam no objeto da palestra. Bom, mas se a identificação ou reidentificação, neste caso é mesmo reidentificação, é viável com dados anonimizados, nos dados pseudonimizados ainda mais. Aliás, nem serão necessário avançar para analíticas de Big Data, nem sequer muito menos para a computação quântica. Isto é porque é viável, isto é facilmente demonstrado na literatura, por correlações, notícias de jornal, ou seja, saber se alguém foi tratado, sei lá, a amputação de um braço num determinado hospital, ainda que esse doente que recebeu a cirurgia não esteja lá o nome, mas vê-se por jornal que houve um acidente de trânsito em que alguém perdeu o braço, tanto que aí é relativamente fácil cruzar. Ou pensar nesses dados de utilização de celulares ou cartões de crédito. Ou seja, é relativamente fácil, ou muito mais fácil, identificar ou reidentificar do que perante a anonimização. Ora, o legislador europeu também sabe isso. Não, claro que não o colocou no articulado, mas assumiu nos considerandos, onde diz expressamente que a aplicação da pseudonimização aos dados pessoais pode reduzir os riscos, ou seja, não assume que reduz, para os titulares dos dados em questão e ajudar os controladores e os operadores a cumprir as suas obrigações. Daí que deverá ser possível tomar medidas de pseudonimização, permitindo-se uma análise geral quando o controlador tiver tomado as medidas técnicas necessárias para assegurar a aplicação do regulamento e a conservação em separado das informações adicionais que permitem atribuir os dados pessoais a um titular de dado específico. Já referimos antes, este parecer 5 de 2014 do Grupo de Trabalho do artigo 29 sobre as técnicas de anonimização que a Obiter Dicta também enfrenta os problemas e as limitações da pseudonimização. Daí consequentemente, a afirmação nos considerandos 75 e 85 dos riscos àquilo que o RGPD designa por inversão não autorizada da pseudonimização. Logo, isso torna necessário, é mais que aconselhável, aquilo que os informáticos designam por pseudonimização forte. Isto é,
incluindo quase identificadores, incluindo métodos indiretos de identificação. Por exemplo, a atribuição aleatória de códigos. Eu referi a questão da fruta há pouco. Se foram utilizados tal maçã, banana, pera, não vou dizer laranja, porque aí a carga semântica de laranja no Brasil é outra que não temos cá. É possível, depois que num outro documento, alguém já tem, já sabe o que é que significa. Melhor, que fruta são árbitros, e se vê lá, por exemplo, cerejas, vai procurar que árbitro será este e como é que conseguimos reconectar aquela informação a um que seja árbitro de primeira divisão da Brasil Série A. O que implicaria de cada vez e para cada titular de dados um critério diferente. Quer dizer, falar em banana, mas falar também a badejo. Estou a badejo porque estou até com algumas saudades da moqueca capixaba. Ou pensar para peixe, pensar, sei lá, ratazana. E aí dificultar. Além disso, sempre ter cuidado que em usar tecnologia que em si mesma não seja reversível. Ora, não sendo assim, e recordando, questões de responsabilidade foram conseguidas no âmbito do RGPD, e sublinhando que se dados, algo que aquele que não disse expressamente escapou-me, é que no contexto do RGPD, dados anonimizados não são dados pessoais. Mas dados pseudonimizados continuam sendo dados pessoais. Logo, aos dados pseudonimizados aplicam-se irrestritamente todos os regimes correspondentes ao regulamento. Logo, também temos plena responsabilidade civil. Aliás, o artigo 82 prevê que seja objetiva e solidária entre o controlador, utilizar a terminologia brasileira, entre o controlador e o processador, sanções administrativas e, eventualmente, no caso português, também sanções penais. A pseudonimização não é referida na LGPD. Aliás, só surge, como vimos, no caput do artigo 13, a propósito da realização de estudos em saúde pública para os quais os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais. Quer dizer, pseudonimização para este fim é equiparada à anonimização. Mas podemos ir um pouco mais longe. Pegando sucessivamente no artigo 6, inciso 7 e no artigo 46 da LGPD. Quer dizer, será uma das possíveis medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos. Sim, porque são dados pessoais. Não autorizados em situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Mais especificamente, uma das medidas de segurança, o redação é quase igual. Técnicos administrativos aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado e de situações de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Inclusive, repito, pelo controlador ou pelo processador. Aliás, é perfeitamente pensável que perante uma pseudonimização, o controlador mantenha consigo as correspondências e o tratamento de dados feitos pelo processador o seja apenas com dados pseudonimizados, assim reforçando a segurança.
No entanto, não existe uma previsão análoga à da anonimização no que se refere à determinação de regras técnicas de segurança pela Autoridade Nacional. Ou seja, o artigo 12, parágrafo 3º, refere-se à aprovação destas medidas. Seriam medidas eficazes, ainda que técnica e financeiramente comportáveis para anonimizar, mas, ainda assim, mantém-se, podemos dizer, um poder genérico de dispor de padrões técnicos mínimos, no parágrafo, tal como consta do parágrafo 1º do artigo 46. Logo, fica mais difícil, mais face à anonimização, afastar a ilicitude em caso de incidente de segurança, no que se refere à responsabilidade civil e às sanções administrativas que vimos antes. Finalmente, chegando ao fim assim, desta conferência, cabe ainda referir aquilo que ficou por tratar, que é a cifragem. Bom, embora a cifragem não seja o único termo usado pelo legislador europeu, é o termo usado no RGPD, mas noutros instrumentos utilizado mais a encriptação. Mas meus colegas engenheiros, inclusive, consideram engenheiros nesta área e que até se dizem que são de cripto, que em português o adequado é dizer ou usar cifrar e decifrar. Ora, no RGPD não há definição, mas vai surgindo ao lado da pseudonimização, nomeadamente no que se refere ao tratamentos de dados que não tenham por base o consentimento. Também é referido a propósito da segurança no tratamento e, sobretudo, se a cifragem tiver ocorrido, afasta responsabilidade e, inclusive, afasta deveres de comunicação em caso de incidentes de segurança. Nos termos do artigo 34, número 3, a linha A. Até leio, porque é interessante. Que o temos a isenção de responsabilidades sempre que o responsável pelo tratamento, se o controlador, na terminologia brasileira, estiver aplicado medidas de proteção adequadas, tanto técnicas como organizativas, e essas medidas tiverem sido aplicadas aos dados pessoais afetados pela violação de dados pessoais, especialmente medidas que tornam os dados incompreensíveis para qualquer pessoa não autorizada a aceder a esses dados. Tais como a cifragem. Cifragem, um exemplo. Bom, em diálogo com colegas de cripto, eles dizem, bom, isto aqui é um exemplo, mas eles também não conhecem uma outra técnica que torna os dados incompreensíveis. Porque a própria pseudonimização é pouco para isto. No entanto, é bom que se tenha presente que só por si a cifragem não basta. Porque a cifragem só garante a confidencialidade, não a integridade ou disponibilidade. E com o amigo delegado Emerson Vente, trabalhamos ransomware. Ora, se a cifragem for feita por terceiros e os dados estiverem cifrados, nós só vamos saber uma coisa, é que os terceiros não têm acesso aos dados. Se nós não pagarmos, esses dados, não, mesmo que vazem, não ocorrerá nenhum problema para os direitos e interesses dos titulares dos dados. Mas se continuarem cifrados, por terceiro, nós também não teremos acesso aos dados.
Há um risco, o risco passará a ser assimétrico, mas o risco é o mesmo. Ou pensarmos algo ainda mais prosaico, é que se até inadvertidamente, já não estou a pensar em ataques, mas podemos pensar em ataques, mas o ataque, até desde um ataque de DDoS, que torna o sistema inoperativo, ainda que se o destruir, ou um ataque destrua, ou até mesmo uma avaria, não existindo backup, não existindo cópia de segurança, existe um problema de segurança, passe o quase pleonasmo, mas que a cifragem não veio ajudar. Aí também que no artigo 32 do RGPD encontremos uma exigência cumulativa de medidas de segurança. Isto é, capacidade de assegurar não só a confidencialidade, mas também a integridade, disponibilidade e resiliência permanente dos sistemas e dos serviços de tratamento. E também, agora pensemos na questão técnica, inclusive, de cópias de segurança, a capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada em caso de incidente físico ou técnico. O que aconselha, a meu ver, a cifragem dentro dos grandes riscos, por exemplo, perante o tratamento de dados sensíveis, sobretudo se a mesma, ou quando a mesma, é aconselhada após a realização de estudos de avaliação de impacto em proteção de dados. Acho que é um instituto que entrou no domínio da proteção de dados. Sim, proteção de dados oriundo do direito ambiental. Além disso, a cifragem reforça substancialmente a posição dos titulares dos dados perante os controladores. E a União Europeia tem vindo com polémica. Aliás, a perspectiva nos Estados Unidos tem sido muito diferente, no sentido de promover uma cifragem forte, sem previsão possível de backdoors, de possibilidade de acesso, ainda que acesso controlado judicialmente. É assim desde 2016. Por coincidência, neste dia 20 de maio de 2016, participei no seminário da EDEN, da rede dos turistas em proteção de dados da Agência Europeia de Polícia, em Haia, com o Cláudio Lucena, que até já referi há pouco, que ele é doutorando na Universidade Católica Portuguesa, é bolsista aqui. O Cláudio e eu apresentámos uma proposta de workshop, foi aceita no que se refere à questão do anonimato. Isto porque as fontes europeias garantem o anonimato e na Constituição brasileira o anonimato surge como uma limitação expressa à liberdade de expressão. Portanto, que montámos um workshop para isso. E este seminário na Europol durou 2 dias e no segundo foi apresentada esta declaração conjunta entre a Europol e a ENISA. A ENISA é a Agência da União Europeia para a Cibersegurança, sobre uma investigação criminal lícita que respeita a proteção de dados no século XXI. Ou seja, dizer que as polícias
devem assumir que não, na sua tarefa necessária não poderão contar com quaisquer instrumentos, designadamente a possibilidade de cifrar ou desencriptar. Pois o mesmo, ou no mesmo sentido, o Parlamento Europeu, numa resolução sobre a luta contra a cibercriminalidade em 2017, e mais recentemente, quando estava já a passar para o Comitê Europeu para a Proteção de Dados, a 11 de abril de 2018, quer dizer, menos de 2 semanas antes da entrada em vigor do RGPD, o Grupo de Trabalho do artigo 29 apresentou uma declaração sobre a cifragem e seu impacto na proteção das pessoas singulares, das pessoas naturais, relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais. Bom, se andei aqui nas fontes europeias, temos que na LGPD brasileira a cifragem nem sequer é mencionada. Embora esteja implícita no artigo 48, parágrafo 3º. Aliás, em termos parecidos com aqueles que vimos no RGPD, onde diz que no juízo de gravidade do incidente será, por parte da Autoridade Nacional para a Proteção de Dados, e para efeitos de aplicação, pelo menos de aplicação de multas, será avaliada a eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados inteligíveis para terceiros não autorizados a salvos. Estas medidas técnicas adequadas que tornam os dados pessoais afetados ininteligíveis só pode ser a cifragem. Mas será também, pelo menos, uma das medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, destruição, perda, alteração, qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito do artigo 46, pelo menos por maioria de razão. Embora também, diferentemente do que ocorre com a anonimização, por isso é que comecei por dizer que a anonimização é a técnica ou a tecnologia rainha, a mais prezada pelo legislador brasileiro para o tratamento de dados pessoais em segurança. Porque a cifragem também só por si basta para afastar a responsabilidade civil ou sanções administrativas. Porque, inclusive, pode não ser viável reverter ou mitigar os efeitos dos